Hoje eu quero falar um pouquinho de como é o funcionamento da asma, né? Da doença que a gente chama de asma bronquiolite. A criança começa com bronquiolite lá quando pequenininha e depois com certa frequência passa a apresentar a asma, né? Então, basicamente, o nosso pulmão, ele é uma arvorezinha ao contrário. Então, aqui tá o tronco e aqui tá as folhinhas, né? Os galinhos das folhinhas. Então, a asma, basicamente, é como se o seu corpo entendesse que tem uma sujeira, algo errado entrando por esse tronco da árvore e passando para dentro do corpo. Ou seja, ele precisa fechar essa entrada, né, para que não danifique o sistema. Ele entende isso como algo que está entrando errado. Pode ser pólen, poeira, micro-organismos, enfim. Ele entende aquilo como algo que está entrando e vai afetar o organismo. Então, ele tende a fechar. Só que quando ele fecha, lá na ponta, nas folhinhas da árvore, ele tranca, né? Então, por mais que entre ar aqui, lá na folhinha não entra e não sai ar. Ou seja, quando a gente força a respiração, sai aquele grunhidinho de gato, né? Que a gente brinca que é o ronron do gato, que é chamado de sibilo. Então, aquele som é porque aquele ar que tá trancado ali dentro, você tá fazendo força para ele sair. E ele sai como um assovio, né? Assim como a gente sopra o ar na boca, ele sai nesse sentido de assovio mesmo. Até para chegar aqui e a gente conseguir escutar, funciona dessa forma. Então, crianças, a gente brinca que se tem um ronronzinho, é porque já tá fechado, né? E o que a gente faz? A gente usa muito salbutamol. Por quê? O salbutamol é aquela bombinha que a gente faz nas crises. E essa bombinha faz com que a gente force a abrir esse lugar da folhinha ali, para esse ar sair e entrar um ar novo, né? Então, a bombinha, ela basicamente abre essa parte pulmonar nossa para deixar esse ar sair. Só que como o nosso pulmão é uma arvorezinha, quando a gente faz o primeiro puff, puxa o ar, ele vai só uma partezinha da árvore. Ele vai só no começo, ele não tem força para chegar até lá embaixo. Ou seja, a gente faz o primeiro puff para pegar os primeiros galinhos. Depois, a gente dá um tempo, respira normal, faz o segundo puff. O segundo puff aqui já tá aberto, então ele vai mais para dentro. Ou seja, ele vai mais profundamente. Mesma coisa acontece no terceiro puff e no quarto, que vai até o final. Ou seja, a gente vai abrindo em camadas o pulmão. Por isso que os puffzinhos são espaçados. É uma vez, respira normal, faz outra vez, respira de novo, para ele chegar até o final, até a pontinha da árvore, né? Até o último galinho. Então, esse é o trabalho do salbutamol. Mas a gente usa também os corticoides inalatórios, né? Que são outros tipos de medicações que também, mesma coisa, é respirar para entrar na arvorezinha, né? Mas ele serve quase como um anti-inflamatório, né? Então, ele vai diminuir essa tendência de fechar os galinhos, de fechar os raminhos. Ele vai deixar como se fosse mais maleável, mais molinho e não tão rígido, a ponto dele conseguir fechar. E ele também diminui a secreção, né? Por ser anti-inflamatório, diminui a circulação ali, a resposta inflamatória, então diminui a quantidade de catarro, né? Então, quem tem asma percebe que com o tempo vai começando a sair aquele catarro, vai começando a ficar trancado, escorrer nariz, né? Isso serve para diminuir também essa quantidade de secreção. Então, esse é o tratamento, né? O corticoide é o tratamento efetivo da doença. É ele que vai diminuir as crises, vai diminuir a inflamação do pulmão e vai diminuir a quantidade de secreção que tem. Isso, a longo prazo, traz um benefício, porque diminui muito as crises, né? Então, cada medicação
funciona de uma forma, tem uma intenção. Claro, existem muitas outras, essa é a principal, né? Quando a gente fala de asma mais grave, quando a gente fala de um contexto de mais crises ou de crianças menores, enfim, existem outras abordagens, até a preventiva, que a gente chama, né? Que é fazer um tratamento antes da piora dos sintomas. Mas enfim, de forma básica, é isso que a gente faz, é dessa forma que acontece. Então, se você conhece alguém que tem asma, que tem muitas crises, que tem dificuldade respiratória, manda esse vídeo para ela entender um pouquinho e buscar um tratamento mais efetivo.